O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós ouvimos aqui no Evangelho a narração da cura do cego aqui na cidade de Betsaida. Betsaida é aquela cidade a qual nós ouvimos no Evangelho de São Mateus, para a qual Jesus, no Evangelho de São Mateus, dirige aqueles ais, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, fazendo referência ao fim dos tempos, em que ela seria tratada com muito mais severidade do que outras cidades pecaminosas e ímpias do Antigo Testamento, pelo fato de em Betsaida ter sido realizados milagres extraordinários, grandiosos, tanto em qualidade quanto em quantidade, e o povo ainda dessa terra, dessa cidade, manteve-se ainda com o coração endurecido. Nessa cidade, até dizer alguns, não é uma população muito grande, uma quantidade de pessoas muito grande que seguiram a Cristo, mas alguns aqui da cidade de Betsaida vai chegar e pedir que ele cure este cego. E toda essa movimentação que vai acontecer aqui, toda a dinâmica que vai ser usada pelo Cristo para curar esse cego, ela é muito significativa, né? Não restringindo, né, o seu alcance, não restringindo aqui nesse momento histórico, evidentemente. Caso contrário, não estaria no Evangelho. Mas indicando, ensinando para os seus discípulos, né, para os seus apóstolos que estão aqui, são testemunhas desse fato, e para nós hoje que temos contato com esse texto, a primeira coisa, né, Jesus ele vai pedir para que o homem, este cego, ele vai retirar esse cego do meio da multidão. Ele vai levar o cego para o lugar de onde Cristo fala. Como assim? Cristo, vocês podem notar, em capítulos precedentes, versículos precedentes, aqui mesmo no Evangelho de São Marcos, Jesus ele vai frequentemente sair da multidão para falar ao povo. Ele não vai falar do meio da multidão. É um gesto interessante, com um significado interessante também, profundo, porque Cristo ele não fala a partir do meio, a partir do povo, a partir do julgo. Ele fala, ele dá testemunho de uma outra realidade. Ele nos deu a conhecer aquilo que ele viu do Pai. Ele fala com a autoridade do Pai. Ele fala com a autoridade, com a sabedoria divina. Ele não fala, ele não escuta aquilo que é o senso comum. Não, ele não escuta o senso comum. Ele não vai pela opinião da maioria, muito pelo contrário, ele vai na contramão da opinião da maioria. Por isso ele sai, ele vai se destacar do meio, do povão, né, do vulgo. Ele vai destacar do vulgo e fora, sozinho, solitário, ele fala para o povo. E ele vai agora tirar esse homem cego e vai levá-lo para onde Cristo fala, para o lugar da palavra de Cristo, o lugar de onde Cristo ensina, para o lugar da sabedoria. Vai levar esse homem, de algum modo, para a intimidade, para a comunhão, para a vida íntima que existe entre Cristo, Deus Filho, e Deus Pai. Vai introduzir esse homem no mistério da sabedoria divina. Ele está cego porque ele não tem acesso a isso. O homem cego é aquele homem que não vê a verdade. Ele vai curá-lo, né? No primeiro momento ele vai ver, mas ainda uma coisa meio turva, ainda meio míope, vai enxergar o homem como se fosse uma árvore, né? Não vai conseguir distinguir aquilo que ele está vendo. Sabe que é homem, mas não sabe fazer uma diferenciação nítida. Ele vê, obteve a fé, mas ele não tem uma distinção clara do que é aquilo que ele vê.
Existem muitas pessoas que são míopes na fé, tiveram contato com Cristo, como os apóstolos, por exemplo, mas não têm clareza daquilo que veem. Sabem que ele é um grande profeta, sabe que ele realiza cura, sabe que ele tem uma sabedoria enorme, sabe de tantas coisas sobre o Mestre, testemunharam sobre ele uma quantidade enorme de milagres, mas não veem nitidamente quem ele é. Hoje em dia, podemos dizer que naquele tempo, usar como desculpa, né, como bônus para os apóstolos, que nesse período eles não tinham o Espírito Santo, de fato não tinham plenamente, será derramado sobre eles, né? Inclusive, temos até um dia para isso, o dia de Pentecostes, em que eles compreenderão as coisas, né? Só que nós somos essa igreja pós-Pentecostes. Nós ainda continuamos nessa condição míope dos apóstolos, né? Dos cristãos que ouviram primeiramente a palavra do Cristo. Nós ouvimos, vemos, mas vemos muito pouco. E o pior, pessoas que se conformam em ver homens como se fossem árvores. Isso é um perigo. A confusão, ela começa aqui. Existem os cegos, existem aqueles que veem, mas não sabem distinguir o que veem. Então imagine só se esse cego começar a admitir como homem, como árvore, uma só realidade, né? E nós sabemos que não é. Ele vai receber a visão clara, evidentemente, por meio da graça de Cristo, nesse lugar destacado, nesse lugar da sabedoria, agora aqui recebendo toda a sabedoria que o Pai derrama no coração do Filho, o Filho derrama agora no coração desse homem. Esse homem cego, transformado agora pela graça divina, é a imagem de todo homem de boa vontade, o homem que deseja ver. Está impedido, coitado, oprimido pelo meio, oprimido pela cultura, ignorante que o impede de ter os olhos abertos. Sem dúvida havia essa cultura ignorante aqui em Betsaida, porque eles viam, mas se recusavam a enxergar. Tirado agora dessa cultura, desse meio que fazia mal a esse homem, ele agora pode receber toda a doutrina na sua pureza. E a partir dessa doutrina, que é a doutrina salvífica, a doutrina que o Cristo, né, traz a nós como testemunha daquilo que ele viu do Pai, essa doutrina que vai abrir os olhos a este cego. O que acontece com o cego, de modo material, biológico, é o que vai acontecer com os apóstolos, de modo espiritual. Aqui os apóstolos são míopes. Anteriormente a isso, Cristo vai repreendê-los, né, porque eles estão brigando por coisas materiais. Eles estão com aquele que multiplicou o pão 2 vezes, mas eles têm um pão só, eles vão agora dizer, estamos perdidos, porque como é que vamos comer, etc. Lentos na fé, lentos para compreender diante de quem eles estavam, diante de quem eles encontravam. Porque eles não haviam assimilado todo aquele tesouro que eles recebiam dele. Tesouro esse que, sim, agora, depois de receber o Espírito Santo, depois de compreenderem, não é, serem agraciados por Deus, tornaram-se guardiãos dessa doutrina clara, tornaram guardiões da fé. Os apóstolos passaram a guardar a fé e a partir dessa fé eles começaram a enxergar e a derramar no coração dos outros, né, toda a sorte de graça, toda a sorte de clareza, né, que o homem pode imaginar, que o homem pode receber para contemplar essas realidades eternas, que pode contemplar a verdade acima de qualquer outra verdade, que é a própria pessoa do Cristo. Ele ainda vai dizer, anteriormente a isso, vai perguntar para eles, olha, quando eu multipliquei os pães lá, quantos cestos sobraram da primeira vez? 12 cestos cheios. E depois da segunda vez, quantos cestos sobraram? 7. Ele vai perguntar, vocês ainda não entenderam? A graça que Cristo veio realizar enquanto homem, ela vai sobejar, ela vai sobrar, não é? Ela vai ser generosa. E restarão cestos cheios ainda da multiplicação do alimento, da multiplicação do pão da vida, da multiplicação da graça, enfim. Cristo, ele foi generoso naquilo que ele nos doou. E essa generosidade, isso que sobra, vai ser condensado na figura dos apóstolos, vai ser condensado na figura da igreja. A igreja católica aqui, prefigurada, vista aqui, constituída, alicerçada, né, sobre os 12 apóstolos, é que vai receber, vai ser o receptáculo dessa sabedoria divina. É ela que vai ter que sair do meio do jugo. É ela que vai ter que ir para esse lugar onde o cego se encontra, a igreja, a igreja que somos nós, a qual nós fazemos parte. É essa igreja que vai ser chamada para fora, ter a visão recuperada, ou seja, vai dizer, não volte mais para o vulgo, está dizendo para a igreja, não concorde mais com o mundo, porque o mundo não crê em mim plenamente, o mundo não consegue me ver plenamente. O mundo funciona como se fosse uma espécie de peso. O mundo é contra mim, o vulgo, a população, o povoado aqui, não é?
é contra Cristo, não vai recebê-lo. Quem não é com Cristo é contra Ele. Quem não recolhe com Ele, desperdiça. Nós somos muito agraciados e devemos dar constantemente graças a Deus por isso, pelo grande dom que nós recebemos, que é a graça da doutrina salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Caminho inerrante para se chegar à salvação. Caminho esse que foi guardado por esses homens, por esses 12 apóstolos e legado aos seus sucessores, os bispos. Graças à tradição, recebemos nós hoje tudo isso. Recebemos nós hoje os sacramentos, os 7 sacramentos, vejam, 7 cestos cheios, e também recebemos o magistério, o ensinamento milenar, bimilenar da Igreja, que é legado a nós, guardado a nós, durante todos esses anos pelos bispos e praticados pelos santos. E veja que coisa interessante, não é? Como é que é importante a gente dar valor para a doutrina salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo, para aquilo que é ensinamento, para aquilo que é doutrinário, e acolher isso de bom grado, acolher isso com coração genuíno e seguir à risca isso, porque não existe um outro caminho, não existe um outro meio para se enxergar do que abraçar essa doutrina dele, esse ensinamento dele, do que guardar essa palavra que ele veio nos dizer, do que professar. Por exemplo, os artigos do credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, etc, etc. Criador no céu e na terra, até combinar com a ressurreição da carne, com a vida eterna, a vinda do mundo que há de vir. Quem professa isso com sinceridade, com humildade, quem consegue dizer isso com verdade, com assentimento, esse possui a fé, esse vê claramente, consegue já distinguir aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, aquilo que dura para sempre, aquilo que é passageiro. Uma pessoa que consegue dizer, rezar o credo com convicção, essa pessoa, ela enxerga. Existem aqueles, portanto, no entanto, que rezam o credo, tem dificuldade para distinguir uma coisa ou outra, mas sonha e deseja com o momento em que Cristo vai tocar nos seus olhos por uma segunda vez. Se você não tem a fé ainda perfeita, não consegue distinguir claramente as verdades, ainda tem dúvida, ainda é fraco, ainda titubeia, a gente não pode desanimar, a gente não pode querer voltar para o meio do povo, no meio do jugo. Se você foi tirado uma vez, resgatado por Cristo, por meio do seu chamado, você entra para a igreja e entra de fato. Tenha paciência, confesse, seja sincero no seu relacionamento com Deus, seja sincero no seu jeito de rezar e diga a Ele o que você vê, o que você entende, e aquilo que você não compreende, não tenha vergonha, não tenha receio de dizer, isso eu não compreendo bem. A fé, ela, em raríssimos casos, podemos contar durante esses anos todos de cristianismo nos dedos de uma mão. Em raríssimos casos ela acontece da noite para o dia, em outros demoram anos. Santo Agostinho demorou 30 anos para começar, para iniciar o seu processo de conversão. Ainda quando ele começa, ele enfrenta dificuldades tremendas, dificuldades enormes. Não aconteceu da noite para o dia. Mas quando ele foi pegado e colocado para fora do povoado, o que Santo Agostinho fez? Ele persistiu, ele permaneceu ali. No único lugar onde nós podemos receber toda a sorte de clareza, podemos ser auxiliados, sustentados pela sabedoria divina, podemos ouvir, podemos receber o toque de Cristo sobre nós para nos obter o dom da visão. A fé, gente, ver aquilo que nós não podemos ver ainda, ver com os olhos interiores, ver com os olhos da alma, aquelas realidades futuras, isso só é possível mediante uma coisa, mediante a palavra de alguém, e essa palavra é o Cristo. A fé começa com Ele nos dizendo que existe a vida eterna, Ele nos dizendo que existe o reino dos céus, Ele nos dizendo que nós podemos ser resgatados da antiga culpa, perdoados dos nossos pecados, Ele nos dizendo que nós podemos alcançar novamente uma condição virginal, totalmente dedicada a Ele, totalmente reservada a Deus. Crendo nele, no poder dele, que é Deus, que anunciou essas realidades maravilhosas que mesmo nós não vemos, crendo nisso tudo, aceitando isso tudo, enxergando isso tudo, é que se prova, é que se constata que a fé foi consolidada, que a fé foi edificada. E quem não tem, basta pegar-se a toda essa sorte de palavras dirigidas pelo mesmo Cristo, demorar nelas, aceitá-las, obedecê-las e escutá-las,
para que aquilo que ainda não se tornou claro, ainda é turvo e míope, torne-se claro dentro dos nossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.